E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme de suspense e sobrevivência chamado Grande Tubarão Branco de 2021. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Em uma pequena ilha em meio a um mar calmo, um casal está nadando e se divertindo um pouco. Depois de um tempo eles decidem ir embora pois a maré já estava subindo. É aí que a garota vê algo passando perto deles na água e fica assustada. Seu namorado tenta acalmá-la e diz para voltarem ao barco que tudo ficaria bem. Porém notamos que a corda que ancorava o barco está velha e enquanto eles nadam de volta ela começa a se romper. Ao mesmo tempo podemos ver a sombra de um grande tubarão indo na direção deles, atraído pelo barulho do bater de pernas e braços do casal. A mulher chega ao barco, mas quando ela olha para trás falando com seu namorado só vê uma grande mancha vermelha de sangue na água, indicando que o pior aconteceu a ele. O homem até consegue voltar à superfície e pedir ajuda à sua namorada, mas só para ser novamente puxado para o fundo e morto de vez. A garota em desespero tenta subir completamente no barco, quando de repente a velha corda que vimos antes se rompe de vez, fazendo com que a vela do barco gire e acerte ela em cheio na cara, assim a fazendo cair desmaiada na água. Algum tempo depois vemos Charlie e sua namorada Cass, finalizando mais um dia de trabalho na Pier Air, um serviço de entretenimento para as pessoas que querem dar uma volta de avião monomotor e conhecer as belas paisagens da região. Enquanto estão em casa descansando um pouco, Charlie recebe uma chamada no telefone de um potencial cliente que precisa de seus serviços já para o dia seguinte. Ele fica bem animado, pois seria um ganho a mais ainda naquela semana. Já no dia seguinte, Charlie e Cass preparam um avião juntamente com seu cozinheiro, Benny. Logo em seguida, um carro chega e dele sai um casal, Joe e Michelle, o qual tinha contratado os serviços da Pier Air por todo aquele dia. Depois de se apresentarem devidamente, eles começam a embarcar no avião. Mas antes, algo esquisito acontece entre Benny e Michelle, onde logo Joe percebe a troca de olhares nada comum e começa a ser rude com Benny. Eles logo pegam voo e veem as paisagens exuberantes e tirar o fôlego da região. A rota daquele dia era ir para uma pequena ilha deserta e aproveitar bastante o passeio. Enquanto não chegam ao local, eles começam a falar se podem haver tubarões na região em que vão. Mas Charlie, que tem formação como biólogo marinho, garante que não tem, pelo menos não nessa época do ano. Ele comenta que no seu tempo de trabalho como biólogo, teve um acidente com um tubarão que acabou arrancando um pedaço de sua perna. Quando chegam à ilha, Cass informa que aquele lugar foi rebatizado com o nome de Recife do Inferno, depois que um barco de caçadores de pérolas naufragou ali em 1951, onde 8 membros da tripulação ficaram presos naquela ilha por 15 dias sem água e sem comida, sendo que no fim somente um deles sobreviveu, um japonês de 18 anos. É aí que Michelle revela que esse sobrevivente na verdade foi seu avô e mostra uma foto dele. Ela fala também sua real motivação para estar ali, que é realizar o último desejo dele jogando suas cinzas no lugar para descansar junto com seus amigos que morreram naquele naufrágio. Após isso, Charlie e Cass passeiam pela praia e conversam um pouco, vendo golfinhos e admirando a bela paisagem do local. Quando então logo Cass faz uma bela surpresa para Charlie dizendo que estava grávida. Isso deixa eles dois muito felizes, mas também muito preocupados. De repente Benny os chama para mostrar-lhes algo, uma pessoa morta na praia devido a ataque de tubarão, o mesmo homem que vimos ser atacado no início do filme. Eles comentam esse fato e antes de irem embora, Benny fala que a mulher do homem ainda pode estar viva, então precisam encontrá-la pois sozinha ela não poderia sobreviver ali. Joe, porém, querendo retornar, manda eles deixarem esse caso para a guarda costeira. Contudo, Charlie não quer, então eles vão atrás de dar uma olhada em alguns lugares para ver se encontravam a mulher. Momentos depois, eles encontram um barco virado e vão olhar de perto. Logo, Benny decide dar uma olhada por baixo da água, enquanto os demais o aguardam retornar. Benny descobre se tratar do barco do casal atacado, quando logo leva um susto ao encontrar o corpo da mulher que estava desfigurado e com marcas de mordida. Rapidamente ele retorna para o avião e conta que não tinha mais esperanças, pois a mulher também estava morta, deixando eles preocupados com a situação. Em seguida, quando todos se preparam para irem embora, Benny, antes de entrar, troca olhares novamente com Michelle. Contudo, ela vê um tubarão se aproximando rapidamente deles, que logo ataca o avião e faz Benny cair na água. O ataque danifica a base, que faz o avião flutuar e com isso ele começa a afundar. Benny pega um bote inflável e em seguida eles se dirigem para ele. Antes de sair, Charlie tenta enviar um pedido de socorro pelo rádio, mas tem que sair depressa pois o avião não para de afundar. O perigoso tubarão os rodeia, então a única chance deles é o bote salva-vidas, pois logo o avião afunda completamente, deixando Charlie frustrado e à deriva junto com os outros. O grupo analisa a situação deles, que é desesperadora, pois estão a 150 km afastados da costa, e mesmo que o socorro os atenda, levará dias para que os encontrem. Charlie diz que por enquanto a corrente está a favor deles, contudo precisarão remar por um dia se quiserem chegar a algum lugar seguro. Joe fica muito irritado com toda aquela situação, criando um clima tenso entre ele e Charlie, que nervoso questiona se Joe tem algum plano melhor.
Logo a noite vai chegar e então Charlie fala que devem retornar para a terra firme. O casal se preocupa com a fera que está na água, contudo Charlie os tranquiliza dizendo que talvez ele vá embora. Eles então começam a remar e enfrentar a imensidão de água que está em sua frente. E usando sua bússola, Charlie se orienta para chegarem ao seu destino. No entanto, a fera o segue por baixo da água, um grande tubarão branco. Momentos depois, dentro do barco, Charlie pergunta a Benny sobre o tubarão. E Benny diz que a fera deve ter pelo menos 5 metros de comprimento. Enquanto o casal ajuda Michelle com seu ferimento, Michelle fala o motivo pela qual Joe está irritado, pois tem pavor de água devido a um acidente que ele teve quando era mais novo, mas ela conseguiu convencê-lo a ir naquela viagem que infelizmente está sendo um pesadelo. A noite vem chegando e o grupo continua sua jornada em busca de terra firme. Enquanto isso, vemos a grande sombra do tubarão na água que o segue de perto, porém para piorar não é somente um, pois logo um outro surge mais à frente. O grupo reveza em remar e descansando. Charlie diz que deve ter avançado só uns 15 quilômetros. De repente, Joe se assusta ao ver uma barbatana ao lado do bote, e achando ser um tubarão, ele começa a remar mais forte e gritando para que o tubarão fosse embora. Mas Benny logo acalma, dizendo que era somente um casal inofensivo de golfinhos. Depois de calmos, eles continuam a remar. Logo o tempo passa e a noite chega. Certo momento, Joe, frustrado, conversa com um grupo dizendo que é um ótimo analista. E analisando a situação deles, fala que a chance de sobrevivência que eles têm é de menos de 5%. Ele então questiona o bom biólogo marinho que Charlie é, sobre o fato de o tubarão estar ou não por perto. Mas Charlie diz não saber ao certo. Contudo, Joe desconfia do saber dele e o força a dizer a verdade. Então Charlie confessa que acha que a fera ainda está sim por perto. Isso deixando os outros ainda mais preocupados. Querendo chegar o mais rápido possível ao destino, Michelle acaba se esforçando ao máximo e fica com suas mãos calejadas de tanto remar. Joe então rasga sua blusa e com ela cobre a mão de Michelle. Momentos depois, já cansados, alguns deles dormem. Inclusive Michelle, que não aguentando mais, deixa o remo cair na água onde a fera os observa. Michelle desperta em seguida e diz que deixou o remo cair sem querer. Felizmente a peça não está longe, mas alguém precisa ir até lá buscá-la. Isso deixa Charlie assustado, pois ainda se lembra do ataque que o traumatizou no passado. Kaizo, vendo assustado, decide ir pegar antes que ele entre na água. Ele fala para ela não ir, mas ela diz que estava bem. Então vai cuidadosamente para não fazer barulho na água. Contudo, depois de pegar e voltando para o bote, aparece atrás dela uma barbatana e, assustada, ela nada rapidamente de volta. A fera retorna para o fundo da água e eles ficam aliviados por Kaz estar bem. Contudo, ficam mais assustados com a fera se mostrando estar ali por perto os rodeando. Em meio à imensidão do mar, Ben e Joe agora estão remando. Já Kaz e Michelle trocam de roupas por umas mais quentes. Kaz consegue colocar de boa, mas Michelle sente dificuldades. E vendo isso, Ben tenta ajudá-la, mas obviamente não aceitando, Joe o afasta dela. Eles dois então começam a discutir e logo Joe agride Ben, o empurrando para fora do bote. Ben reaparece na água e, devido a seu braço estar ferido por antes, volta com dificuldades para o bote. Charlie e Kaz estendem as mãos para ajudá-lo, mas antes que ele consiga subir com eles, Ben é arrastado para o fundo do mar e morto pela fera. Isso deixa todos tristes pela perda e irritados com Joe o culpando por isso. O tempo passa e, chovendo, eles conseguem beber um pouco d'água. Mais tarde, verificando as coisas que eles têm, Charlie encontra uma faca e, pensativo, logo fala a todos que se ele conseguisse se aproximar o bastante da fera, ele a acertaria no minúsculo cérebro dela. Kaz, no entanto, não gosta da ideia e, sendo um plano ruim, Charlie desiste. Ele guarda os equipamentos e Michelle o pede para guardar também as cinzas de seu avô. A fera ainda está por perto, mas o grupo, sem saber onde o perigo está, continua a remar. Momentos depois, eles são surpreendidos pelo tubarão que vira o bote, fazendo todos caírem no mar. Temendo o pior, eles precisam retornar o mais rápido possível para ele. No entanto, apenas Kaz, Charlie e Michelle conseguem voltar, onde infelizmente Joe também foi morto pelo aterrorizante tubarão. Michelle fica abalada pela perda e tenta ir atrás de seu marido. Contudo, Charlie não permite e tenta acalmá-la. De repente, Joe surge novamente na água muito ferido. Rapidamente o grupo tenta ir até ele, porém somente para se decepcionarem, pois a fera o carrega novamente. Já ao amanhecer e sem esperanças, Michelle joga as cinzas de seu avô na água, fazendo um pedido para a alma de seu avô que cuidasse da alma de seu marido. Vendo aquele baixo ânimo de Michelle, Kaz vai até ela e tenta animá-la para não desistir, pois eles iriam conseguir. Quando então, infelizmente, Charlie dá uma péssima notícia, que era que o tubarão furou o bote e com isso a chance de escape deles está perdendo ar, onde logo não poderão mais escapar da água. Momentos depois, e mesmo sem nenhum dos remos, Kaz e Michelle tentam remar com as próprias mãos, enquanto Charlie fazia um arpão com o remo que sobrou e uma faca que tinha. As duas param para descansar e logo em seguida a fera aparece. Charlie se prepara para atacá-la, mas o tubarão somente fica rodeando eles por perto sem se aproximar muito. Quando então logo Charlie percebe que não é somente um, mas sim 2 tubarões. Ele e as 2 mulheres ficam assustados e ele tenta acertar uma das feras com sua arma improvisada, mas não tem êxito.
O tempo passa e eles veem que a situação fica cada vez pior, pois um dos tubarões ataca o bote fazendo Kaz cair na água. Charlie rapidamente a puxa para dentro e logo os três se juntam para ficarem seguros. O tempo continua avançando e enquanto dormiam, os três não perceberam que o bote estava quase totalmente vazio e com água dentro. Porém um fio de esperança aparece quando percebem que a poucos metros deles está uma pequena ilha. Animados, eles se esforçam um pouco mais para chegarem o mais rápido que podem em terra firme. No entanto, o perigo se aproxima deles novamente. E para piorar, o bote já está quase completamente afundando e, desesperado, Charlie fala que tem um plano. Ele pega seus equipamentos, uma arma sinalizadora e a entrega para Kaz, pedindo que Michelle nadasse até a praia. Com isso e já decididos, os dois ficam para enfrentar os tubarões enquanto Michelle se aproxima da praia. Charlie então atrai um deles para eles. Logo Kaz atira na boca da fera e Charlie monta nele. Com isso ele começa a perfurar a cabeça do tubarão até acertar um ponto fatal, tendo êxito nisso. Com um dos tubarões morto, eles logo procuram pelo outro, que porém está seguindo Michelle, que com medo sobe em uma embarcação afundada próximo à praia. O tubarão então decide retornar em busca de uma presa mais fácil. Querendo proteger Kaz, Charlie a empurra e ele é atacado pela fera que infelizmente acaba o matando. Kaz, arrasada com isso, decide continuar e seguir em frente para onde estava Michelle. As duas se lamentam pela perda de seus maridos, mas o momento delas não dura muito tempo, pois a fera se aproxima das duas e as derruba novamente na água. Kaz pensa em algo e atrai o tubarão para ela. Assim Michelle pode continuar até a praia. Kaz então nada para dentro da embarcação afundada e continua sendo seguida. Ela se esconde da fera, mas não consegue por muito tempo, pois logo é encontrada. O tubarão tenta entrar no compartimento do barco. Contudo, ao entrar forçadamente, ele faz os destroços do navio cair sobre ele, assim ficando preso lá. Kaz é encurralada e fica com seu equipamento de ar preso em uma barra de ferro. Com isso, ela acaba perdendo o fôlego e desmaia. Felizmente, Michelle decidiu voltar e ajudá-la. Então ela compartilha um pouco de ar com Kaz e a desperta. Ela procura um meio de finalizar o tubarão, e vendo uma barra de ferro afiada em cima da cabeça da fera, ela bate no suporte que segura o ferro e com isso a peça afiada cai sobre o tubarão, assim finalmente o matando. O filme então termina com as duas saindo da água. Elas chegam na praia da ilha, ficando aliviadas por estarem vivas. Mas agora terão um novo desafio pela frente, que é sobreviver à fome e à sede.